Bom dia, Deus seja louvado. Eu gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus que está no livro de Provérbios 1, livro da sabedoria, e que foi escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi, aconselhando os jovens, e vai nos aconselhar neste dia. E diz assim: a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Do alto das muralhas clamam à entrada dos portões e nas cidades. Profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Então, aqui, Salomão relata, provérbios são pequenos ensinamentos de grande valia. Era usado pelos sábios para ensinar as pessoas, e é um livro de sábios ditados que ensina a pessoa a viver com retidão, né? Os sábios eram usados nos lares, os pais ensinavam os filhos, e os sábios ensinavam aqueles que estavam aprendendo com eles. Então, nesta manhã, neste dia, aliás, o Senhor quer nos ensinar. E a sabedoria, ela começa a gritar, grita nas praças, levanta sua voz e começa a convidar as pessoas. Mas aqui no 22, começa a fazer uma pergunta: até quando, ingênuo, você vai amar a ingenuidade? O ingênuo, aquele que não conhece, mas ele vai ficar sem conhecimento a vida toda, é aquela pessoa que vem para os caminhos do Senhor, mas que segue Jesus, mas não quer aprender, não quer ler a palavra, não busca o conhecimento. E nós não podemos andar sem buscar o conhecimento. Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento. E Jesus disse para aqueles homens da lei: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós não podemos deixar de conhecer as Escrituras e também conhecermos o poder de Deus. E ele prossegue dizendo: e vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Nós conhecemos várias pessoas que zombam da palavra de Deus, que zombam dos pregadores, que zombam dos cristãos. E aqui a sabedoria está perguntando: até quando vocês vão ficar assim? Até quando vocês que zombam da minha palavra vão continuar zombando? Até quando? E pergunta: e você, tolo? Tolo. E você, tolo? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? O tolo é aquela pessoa ímpia e obstinada que odeia e ignora Deus. O sábio, ele busca o conhecimento e ama Deus. Olha aí, duas pessoas diferentes: o tolo que odeia ao Senhor e o sábio que ama a Deus e busca o conhecimento. Como eu já disse, Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento. E eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer esse Deus que nos apresenta, esse Jesus que é ensinado para nós. E a palavra de Deus prossegue dizendo assim: deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito
sobre vocês e lhes darei conhecer as minhas palavras. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, para que eu e você possamos dar ouvidos às repreensões do Senhor. E quando nós damos ouvido à palavra do Senhor, aos ensinamentos do Senhor, há uma recompensa. O Salmo 25, 14, ele vai dizer assim: o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Quando eu e você damos ouvidos à palavra do Senhor, o Senhor começa a revelar os seus segredos para nós. Você sabia? Deus tem segredos, mas Ele não dá a qualquer um. Ele dá os segredos dele para aquele que teme, para aquele que ouve, para aquele que acolhe a palavra de Deus com amor, com verdade, com sinceridade. É para esses que o Senhor revela os seus segredos. Ele lhe fará saber a sua aliança. Quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, ele começa a revelar os segredos, a sua aliança. Você sabia que Deus, ele teve aliança com Abraão, com Jacó? Ele tem uma aliança conosco, mas é necessário que nós possamos conhecer. Mas o Senhor, aqui ele se queixa, mas por que clamei e vocês recusaram a ouvir? Quantas vezes o Senhor clama e nós recusamos a ouvi-lo? Quantas vezes ele clama, quantas vezes ele nos chama à responsabilidade e nós recusamos ouvir o que o Senhor está falando conosco. A sabedoria diz: por que clamei e vocês não me ouviram? Porque vocês não deram crédito àquilo que eu estou falando. Ouvir é diferente de escutar. Quando você ouve, você pratica o que lhe é ensinado. Quando você escuta, você não dá ouvidos. A gente, quando era criança, usava o termo, faz ouvido de mercador. Não dá ouvido o que a palavra de Deus. E quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus, há uma consequência. Há uma consequência quanto a isso, quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus. E ele prossegue dizendo aqui: e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Quando a gente rejeita o conselho do Senhor, há consequências. E olha as consequências que são aqui. Também eu darei risada da desgraça de vocês e ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Olha aqui, o que acontece quando a gente não damos ouvido à palavra de Deus. Mas aqui no 23 ele diz assim: deem ouvido às minhas repreensões, e eis que derramarei o meu espírito. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhe darei a conhecer as minhas palavras.
Deus, Ele quer que eu e você conheçamos a sua palavra, como já disse antes, mas Ele também quer fazer algo, Ele quer derramar o seu Espírito sobre as nossas vidas. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus era dado por medida, era dado a reis, a profetas e aquelas pessoas a quem o Senhor escolhia. Mas agora, no Novo Testamento, é diferente. O Senhor quer derramar, o Senhor quer encher-nos com o seu Espírito, mas é necessário que a gente esteja atento à sua palavra. Olha o que vai dizer em Lucas 24:49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestido de poder. Jesus estava falando aqui com os seus discípulos. Jesus andou com os seus discípulos tem 3 anos e meio ensinando. E agora Jesus estava prestes a morrer na cruz do Calvário por meu pecado e por seu pecado, pelo pecado da humanidade naquela época. E hoje também. Jesus morreu por cada um de nós. Ele entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ser novamente ligados a Deus. Então Jesus orienta aqueles discípulos: olha, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O poder era o Espírito Santo que iria descer sobre a vida deles. Era o dínamos, era o poder de Deus sendo entregue àqueles que iriam buscar. E eles obedeceram ao Senhor. Eles se reuniram nos cenáculos até o Senhor derramar o seu Espírito. E chegou o grande dia. Você vai ler lá em Atos 2, quando o Senhor derrama o Espírito dele sobre aqueles que obedeceram a palavra de Deus, sobre aqueles que ouviram a palavra de Deus. E os discípulos e aqueles que estavam lá foram cheios do Espírito Santo. Foram tão cheios com o Espírito Santo de Deus que o Espírito de Deus, a força que vem do Senhor, fez com que eles pudessem pregar o Evangelho. E foram perseguidos, sim, mas na força e no poder de Deus, eles conseguiram vencer e trazer esta palavra, as orientações até nós nos dias de hoje, na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Então, que eu e você não venhamos desprezar a palavra de Deus. Quantas pessoas que nós vemos angustiados, entristecidos, até mesmo cristãos que não conseguem ler a Bíblia, não conseguem examinar as Escrituras do Senhor, mas quando vem o dia da calamidade, eles sofrem angústias, sofrem tristeza. Aqui no 29, Provérbios 1:29 vai dizer: porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, e não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Quer dizer, as pessoas não quiseram conhecimento e não estão querendo. A sabedoria, ainda hoje, ela continua clamando. Ainda hoje, nós, os pregadores, continuamos convidando as pessoas a vir ouvir a palavra de Deus. Aí o Senhor diz: não preferiram o temor do Senhor. Você sabia que o temor a Deus não é medo de Deus, mas é respeito a Deus, te torna sábio? A palavra de Deus diz isso: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você começa a temer a Deus, você está começando a ser uma pessoa sábia, um jovem sábio, um homem sábio, uma mulher sábia, porque até uma criança sábia
porque você está buscando temer a Deus. E olha o que ele diz aqui no 31. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer que Deus entregou os homens à sua própria sorte, à sua própria vontade. E quando nós estamos à nossa própria sorte, à nossa própria vontade, nossos próprios desejos, pode ter a certeza que não vai dar certo. Não vai dar. Porque o próprio Provérbios diz, não sejais sábios ao teu próprios olhos. Provérbios 3, 7 diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e se afaste do mal. Essas pessoas aqui foram entregues às suas próprias sortes. E não ia dar, né? Mais uma vez ele diz, os ingênuos são mortos, são enganados, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos. Quantas pessoas tolas nós temos visto sendo destruídas por estarem satisfeitos consigo mesmos? Mas o que me der ouvido, preste atenção nisso, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quando eu e você damos ouvidos à palavra de Deus, nós habitamos seguro. Nós habitamos seguro. Jesus disse para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Por quê? Quando você está firmado em Jesus, quando você está firmado na palavra de Jesus, quando você dá ouvido aos conselhos que Jesus te dá, você se torna uma pessoa segura. Segura. Você não vai mais pelo que fulano falou, porque Bertano falou, você vai seguir o que a palavra de Deus diz. E mais uma coisa, você vai ficar tranquilo. Vai vir um dia mal? Vai, porque a palavra diz isso. Todo dia basta o seu mal, mas o Senhor, Ele está conosco. Ele está conosco, aquele medo do mal vai sair. Você vai enfrentar o mal confiando no Senhor. Por quê? Porque você deu ouvido à palavra de Deus. Que eu e você, neste dia, possamos estar atento aos conselhos do Senhor. Aos conselhos do Senhor. Nós estamos no início de um ano. Que possamos entrar o ano buscando a palavra de Deus. Você diz, eu não entendo a palavra de Deus. Ore antes de ler, busca a Deus, peça ao Espírito Santo que abra os seus olhos para que você compreenda e entenda a palavra de Deus. Olha o que acontece, quando escolhemos o caminho de Deus, Ele nos concede sabedoria. Sua palavra, a Bíblia, leva-nos a viver corretamente e a ter relacionamentos certos e tomar decisões adequadas. Que eu e você possamos, neste ano, buscar a ter relacionamento com Deus, para que possamos tomar decisões acertadas, baseadas na palavra de Deus. Oremos. Pai querido e amado Deus, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada pelos Teus ensinamentos. Senhor, continue nos guiando, continue nos guardando, continue abrindo o nosso entendimento para que possamos, Senhor, dar ouvido
a tua palavra, a sabedoria que vem do alto, que possamos estar buscando esta sabedoria, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a sabedoria, que possamos, Senhor, buscar a temer o Senhor, acolher a tua palavra dentro dos nossos corações, para que possamos ser sábios, para que possamos habitar na terra seguro, tranquilo, sem temer o mal. Deus, em nome de Jesus, afasta de nós a arrogância, afasta de nós a soberba e nos ajuda a cada dia a aceitar os conselhos do Senhor e praticá-los em nome de Jesus. Abençoa esta pessoa que está ouvindo ou vendo este vídeo. Que o Senhor seja com cada um deles, salvando, libertando, curando, transformando as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um dia abençoado. Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente.